boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho. O Verdade e Informação começa agora. Vamos ver quais são os destaques de hoje. Não para. Temporais continuam a castigar a região metropolitana de Maceió. Na capital, várias ruas ficaram alagadas. No bairro da Levada, a água invadiu diversos imóveis. E ainda, repórter Viderlan Araújo mostra como foi a audiência pública que discutiu a crise no setor sucroenergético de Alagoas. Mais uma vez, boa tarde para você. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. É facinho, gazetaweb.tudojunto.com. Clica lá que você vai ver, a qualidade é excelente e você acompanha o nosso programa de qualquer lugar do mundo. Olha só, fornecedores de cana do estado se reuniram hoje em audiência pública para discutir a crise no setor sucroenergético. Viderlan Araújo traz mais informações. E com o intuito de orientar a sociedade e também pedir apoio do governo do estado, uma audiência provocada pelo deputado Galba Novaes tratou de assuntos voltados para o setor sucroenergético. Ele vai conversar conosco a respeito desse assunto. Essa audiência, deputado, provocada pelo senhor, obviamente, qual é o intuito e como é que o senhor tem acompanhado tudo isso? O objetivo é a gente ter dados em relação a tudo aquilo que está acontecendo. A gente está vendo o nosso estado sofrendo muito em relação a isso. E o doutor Pedro Robério, que é uma pessoa que conhece muito do segmento, que representa inclusive o segmento, colocou uma situação aqui que nos deixou, assim, pode dizer, estarrecido. O nosso estado, deixou de circular no nosso estado 3 bilhões de reais durante 3 anos, quer dizer, 1 bilhão de reais por ano. Quando você tem um estado que tem um orçamento de 9 bilhões, então deixou de circular no nosso estado 1/3 daquilo que o estado propõe para gastar durante todo o ano com todas as políticas públicas. Então, esse momento que a Assembleia Legislativa propõe, né? Foi aprovado essa audiência pública, é importante porque a gente está tendo os dados que nós não tínhamos. Nós não sabíamos do que acontecia na realidade nesse setor e ficava a perguntar por que os fornecedores não estão recebendo e, consequentemente, não repassando aos trabalhadores. Você tem 2 usinas só pagando aos fornecedores, só 2 usinas, né? As outras todas não estão pagando. Você tem a usina Serra Grande, tem a usina Cururipe que está pagando ao setor e as outras sem pagar. Então, o setor está entrando realmente no caos total. Isso nos preocupa, nós vamos propor, inclusive, que se crie uma frente parlamentar para discutir mais amplamente esse assunto, né? A gente sabia da situação que era difícil, mas não sabia que estava tão assim, difícil como está se apresentando. Então, isso nos deixou, assim, satisfeito por um lado, por colher o subsídio, e muito preocupado pela relação que está se estabelecendo nesse setor. Acompanhamos um plenário lotado. É o chamamento, é a necessidade que está sendo demonstrada também, deputado? E me surpreende a quantidade de cortadores de canas aqui hoje, porque nós estamos discutindo amplamente. Nós temos o segmento representante dos usineiros, nós temos representante dos fornecedores, temos representante dos trabalhadores. A casa está lotada, não cabe mais ninguém. Você vê que as pessoas estão lá embaixo, nós tivemos que colocar um carro de som para poder transmitir a sessão daqui, porque não cabe mais, não comporta mais ninguém no espaço físico da casa. Essa iniciativa da Assembleia, capitaneada pela deputada Jó Pereira e pelo deputado Galba Novaes, trouxe para o Parlamento alagoano, que tem ressonância legítima na sociedade alagoana, o aprofundamento da discussão e dos encaminhamentos para a solução dessa crise. Eu tive a oportunidade aí de sugerir como encaminhamento o restabelecimento da remuneração ao etanol, que é devolver ao etanol a sua capacidade de remuneração e de competitividade com a gasolina que o governo retirou lá com a retirada do imposto sobre a gasolina, estimulando o consumo de gasolina em detrimento do etanol. Nós estamos querendo que esse mecanismo volte para o etanol ter o espaço que sempre teve, além de que medidas pouco mais pontuais locais, que é uma adequação da política fiscal do Estado de Alagoas para o açúcar e para o etanol, que o Estado de Alagoas é único e ímpar no Brasil. Ele tem a maior tributação de incidência sobre esses produtos no Brasil, o que torna muito difícil a nossa competição com a produção, inclusive dos estados vizinhos aqui do Nordeste, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nós pagamos ou temos uma incidência do maior ICMS
já visto aqui no Brasil. É uma dificuldade para as empresas, mas também reconhecemos que o Estado de Alagoas é muito sensível à arrecadação do setor. De sorte que nós estamos já conversando com o governo do Estado, ele está debruçado sobre um pleito nosso de nos aproximar desse tratamento que os outros estados do Nordeste dão ao etanol e ao açúcar, para que nós tenhamos. Alagoas é o maior produtor do Nordeste. Mas, como é um estado pequeno, só consome 10% do que produz. Depende 90% de outros estados. Quando chega nesses outros estados, encontra uma proteção fiscal importante. Então, termina ficando ilhado, sem conseguir comercializar de forma competitiva os seus produtos. Então, é isso que nós estamos discutindo com o governo do estado, de que forma podemos fazer isso sem, contudo, agredir muito a arrecadação do estado, que já é muito precária. Muito obrigado ao meu amigo Viderlan, mas o fato é, o setor pede a redução de impostos. Quem vai querer reduzir impostos com a crise na arrecadação que enfrenta não só o estado de Alagoas? Esse é um problema que atinge diversos estados e o governo federal vai ter que fazer a parte dele. Resta saber quando, no momento em que a crise é tão grande. Uma resolução da Agência Nacional de Águas reduz dos atuais 1.300 metros cúbicos por segundo para 900 metros cúbicos por segundo a vazão de água do Rio São Francisco nos reservatórios de Sobradinho e Xingó até o dia 31 de julho. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A medida, segundo a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, foi adotada para evitar que a geração de energia elétrica se torne inviável. Qual é a minha opinião sobre esse assunto? A vazão já foi reduzida, estava em 1.300, estava em 1.000 e agora 900 metros cúbicos. O pensamento do poder público tem sido geração de energia elétrica, mas e o uso múltiplo do rio? Como é que fica essa questão dos ribeirinhos, dos pescadores, dos agricultores e tudo isso? Como é que vai ser daqui para frente? Só energia elétrica e essas pessoas? Então, o problema no Rio São Francisco realmente é muito sério. Executivo e judiciário são poderes independentes, certo? Nem tanto quando o problema é a falta de pessoal. Veja mais detalhes na coluna No Ponto. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, assinou convênio com prefeituras e cartórios para a cessão de pessoas, equipamentos de informática e material de expediente. O objetivo é a regularização e registro de imóveis. É uma situação antiga e nacional, mas não deixa de mostrar as relações entre o judiciário e o executivo, que, pela lei, são poderes independentes, autônomos. Nem tanto, como se vê. Há juízes no interior de Alagoas que trabalham com uma estrutura mínima, pouco pessoal, pouco material e muitos processos. A maioria acumula mais de uma comarca, forçando o magistrado a permanecer na cidade por 1 ou 2 dias, talvez menos. Juízes reclamam que desembargadores têm mais de 10 assessores em seus gabinetes, quando poderiam ceder alguns deles para acelerar a tramitação de processos nas comarcas. Também este assunto é antigo e, pelo visto, sem solução. O atual presidente do TJ assumiu no início do ano pela 3ª vez o cargo, mas o Washington Luiz ainda não conseguiu cumprir a promessa dele, aproximar o judiciário do povo. Sim, porque esta aproximação sugere mais rapidez, melhor atendimento com mais pessoal. O setor médico do TJ registra magistrados até viciados em drogas. Um dos motivos? Sobrecarga de trabalho. Juízes não são deuses, nem a democracia deve ser apenas um discurso. Há muitos gritos sussurrando nas alcovas do TJ e o desembargador presidente, ao menos por enquanto, ainda não conseguiu oferecer uma resposta a eles. Odilon, você está certíssimo, o desembargador precisa dizer ao que veio. Até agora ele não disse, pelo menos nesse quesito que você tocou aí na coluna. E tem outro detalhe,
todos os juízes são obrigados a cumprir metas impostas pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, é rapidinho. Até já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Pela primeira vez, os alagoanos mais pobres passam a contar com as práticas e as tecnologias mais avançadas no atendimento de emergência a infartados. O novo serviço que acaba de ser criado pelo governo de Alagoas vai reduzir pela metade o risco de morte por infarto agudo do miocárdio. O atendimento de emergência é feito no HGE, que adotou um protocolo padrão para os casos de infarto agudo. Fora de risco, o paciente é trazido para aqui, o Hospital do Coração, onde terá os procedimentos médicos mais modernos, sem qualquer custo adicional. A gente fica muito feliz que o alagoano, sim, possa estar mais seguro de que, tendo infarto agudo do miocárdio, vai receber o tratamento mais moderno que existe. Chegar no HGE e vir para aqui para fazer um procedimento desse, para mim foi maravilhoso. Estou novo. Tem muito trabalho pela frente, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Estamos de volta com Verdade e Informação. Os 188 pipeiros da Operação Água é Vida começaram a percorrer 36 dos 38 municípios alagoanos que decretaram situação de emergência por causa da seca. 200 mil pessoas em 800 comunidades serão atendidas por essa operação. Um projeto para difundir informações sobre prevenção e tratamento de doenças que afetem a mama
dentre elas o câncer, tem sido desenvolvido pelo Departamento de Psicologia da Santa Casa. Sobre isso, eu entrevisto agora a psicóloga do projeto Mama, a Fabiana Pousa. Fabiana, muito obrigado por você ter vindo. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde para você. Aqui. Obrigada pelo convite. Em nome da Santa Casa, eu gostaria de agradecer. Nós é que agradecemos mais uma vez e eu queria que você começasse dizendo para nós o que é esse projeto Mama. Na verdade, o projeto Mama, ele acontece desde o ano de 2008, ininterruptamente, toda última segunda-feira de cada mês. E nós contamos também com o apoio de toda a equipe multidisciplinar da Santa Casa, envolvendo médicos, oncologistas, mastologistas, cirurgião plástico, nutricionista, enfermagem. Me desculpem se eu estiver esquecendo de alguém, mas eu gostaria de, parabenizar toda a nossa equipe. E eles participam com a gente nessa empreitada do projeto, juntamente também com o apoio, de grande parte do trabalho também da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que trabalha com a gente, organizando a logística e fazendo parte também desse projeto. Fabiana, a gente tem acompanhado, e eu conversava com você antes aqui do programa começar, sobre os números alarmantes, principalmente quando o assunto é câncer de mama, né? Um crescimento de 10% ao ano, ou às vezes até mais, e é o câncer que mais acomete mulheres, né? Por isso a importância desse projeto também, né? Sem dúvida, Mauro. Eu gostaria de lembrar que o nosso perfil epidemiológico hoje na Santa Casa, que hoje nós funcionamos como CACOM aqui na região do Nordeste, ele não foge às estimativas nacionais, né? Hoje nós temos em tratamento mais de 50% do nosso perfil epidemiológico de pacientes de mama, para você ter ideia como acomete. E é a primeira causa mortes entre as mulheres, se tratando das patologias de câncer. Então, assim, é um problema muito sério e que a gente tem que estar sempre relembrando a sociedade. Eu aproveito até para convidar também toda a sociedade alagoana para poder participar do nosso projeto. E como é que as pessoas podem participar desse projeto, Fabiana? Acontece toda a última segunda-feira, né, de cada mês. Então, cada segunda-feira a gente já faz um cronograma anual para poder contemplar todos os participantes da nossa equipe. O primeiro momento do projeto, ele é voltado para a palestra, sendo que essa palestra, a pessoa da equipe traz o que tem de mais novo em relação às informações para que essas mulheres possam se tornar multiplicadoras dessas informações. O segundo momento é o momento de escuta clínica, onde a psicologia, no caso eu como psicóloga, vai fazer a escuta dessas mulheres para trabalhar todas as questões subjetivas que permeiam essa questão do adoecimento, do impacto do tratamento e questões que se desdobram, né? Questões outras de ordem psíquica. Fabiana, a gente tem acompanhado, você falou agora dos avanços, mas eu queria voltar um pouquinho para lhe perguntar o seguinte. Ainda há a questão do receio da própria mulher se tocar, a gente sabe da importância do autoexame, conversar sobre isso, até a mãe com a filha, né? Porque hoje elas estão amadurecendo cada vez mais rápido. Ainda há muita resistência em relação a isso? Olha, Mauro, bastante. O que eu posso observar, assim, nessa minha vivência clínica, é que as mulheres, elas têm muito medo desse toque, né? E é importante que elas possam aproveitar os seus momentos de intimidade para relembrar esse autocuidado. Agora, sim, eu gostaria de salientar essa questão que o Instituto Nacional do Câncer já não preconiza mais o toque como uma referência para diminuir os índices de mortalidade. Eles preconizam hoje a questão do exame clínico bem feito, seja ele por um médico ou por um enfermeiro, e também essa questão da mamografia. Por isso que é importante que as nossas mulheres relembrem, não só de divulgar entre os familiares, as filhas, as netas e tudo mais, essa questão do cuidado com o seu corpo, não só do toque, mas e sim do cuidado com o seu corpo, de estarem vigilantes para essa questão, que hoje o índice de mortalidade é muito alto. A gente tem uma média de sobrevida de 61%. Então, para você ver, a mortalidade ainda assola as nossas mulheres. É muito alta. A gente sabe que
quando o assunto é câncer, né, Fabiana? Quanto antes o diagnóstico, melhor. Melhor, né? Sem dúvida nenhuma. E não é diferente no caso do câncer de mama, né? Não, de forma alguma. Até porque o adoecimento do câncer, ele é impactante não só para o paciente, mas também para toda a rede familiar que vem junto com esse paciente, né? Então, ele adoece toda a estrutura, não só o paciente. Então, todos que estão envolvidos, direta ou indiretamente. Por isso também que, além do projeto e outras ações que nós temos lá na Santa Casa, nós estendemos esse acompanhamento psicológico não só aos pacientes, mas também com esses desdobramentos, os familiares, os parentes mais próximos que estão acompanhando esse paciente, né? Para que ele possa ter uma melhor adesão e, sem dúvida nenhuma, prosseguir melhor no tratamento. Fabiana, aproveitando esse teu gancho, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, eu tenho certeza, infelizmente, em muitos lares aí, a pessoa está se identificando com isso que você acaba de dizer. Qual é a importância da família para o sucesso do tratamento? Olha, eu posso te dizer que hoje pesquisas comprovam que o paciente que ele é bem acompanhado pela família, ele tem uma adesão e um desenvolvimento melhor, né, no tratamento e no acompanhamento. E na minha vivência clínica, a experiência que eu tenho é que esse paciente ele tem pelo que lutar, ele se envolve melhor porque ele se sente especial para alguém. Isso é muito importante. Quer dizer, o apoio é fundamental. Familiar, fundamental, sem dúvida nenhuma. Queria que você repetisse, então, do projeto, quando é que tem reuniões, o que as pessoas têm que fazer, tem que pagar, não tem, como é que funciona? Não, é gratuito, está aberto a toda, é mais um serviço de excelência prestado pela nossa Santa Casa, a comunidade alagoana, e é aberto a toda a comunidade, né? No primeiro momento, que é o momento da palestra, tanto os familiares podem participar, como as mulheres que já foram acometidas ou estão em tratamento de câncer de mama, participam. E o segundo momento, que é o momento psi, né, com a psicologia, a gente pede um pouquinho mais de privacidade e a gente só trabalha esse momento com as mulheres. As familiares aguardam um pouquinho lá na sala de espera. Mas o auditório está aberto, sejam bem-vindas e vamos se cuidar. É isso aí, vamos se cuidar. Só uma última pergunta, Fabiana, antes de fechar. Por favor, Mauro. Eu tenho a impressão que o número, acho que a ciência já comprova isso, né? O número de cânceres tem aumentado ao longo dos anos, muito em função da alimentação, qualidade do ar, tudo isso, essa vida agitada que a gente leva, né, nos grandes centros urbanos. O câncer de mama também tem esse reflexo? Você consegue dizer isso? Temos. Hoje nós temos, a nível nacional, o câncer de mama está girando em torno de 22%. Ele pega uma parcela muito grande aí em relação aos outros. E nós temos como principal fator de risco aí a idade. Ele é raro até os 35 anos. Mas hoje a gente já observa alguns médicos solicitando a mamografia até entre 30 e 32, depende muito de cada caso. E ele vai aumentar progressiva e rapidamente a partir dos seus 35 anos. Então, assim, temos vários fatores de risco, como familiares, enfim, tabagismo, álcool, obesidade, mas a idade ainda é um fator de risco, assim, que é muito preconizado para a gente estar sempre fazendo os exames, a questão do autocuidado, né? Mas, assim, essa fatia de 22% me assusta. Realmente, assusta e assusta muito. Pode falar, fica à vontade. Para você ter ideia, para 2014 e 2015, nós esperávamos mais de 57 mil casos, né, de câncer em mulheres, no caso, câncer de mama. Então, assim, é uma realidade muito triste e que se a gente puder trabalhar precocemente, a gente tem muitos ganhos, principalmente em relação à mutilação do corpo da mulher. É verdade. Isso que eu queria deixar claro. Aí, a gente agradece muito a presença da Fabiana Pousa, ela que é psicóloga da Santa Casa, né, Fabiana? Faz parte desse projeto Mama, que é tão importante, tão bonito. E você que nos acompanhou, que nos acompanha, por favor, né, não deixe de procurar um médico, faça o autoexame e participe do projeto Mama. Obrigada, Mauro. Boa tarde. Um prazer imenso, prazer. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado. Boa tarde mais uma vez. A greve nacional dos servidores do Judiciário Federal chega a um dos momentos mais decisivos para a categoria. O projeto de lei que recompõe as perdas salariais de 9 anos dos servidores está na pauta do dia da sessão do Senado desta terça-feira. Sobre isso, Viderlan Araújo entrevista agora o coordenador-geral do Sindijus, Paulo Falcão. Boa tarde, Viderlan. Quais são as suas informações?
Boa tarde, Mauro Vedequim. Aqui ainda, além da boa informação, o pessoal está esperando, claro, e tem muita esperança de que isso seja resolvido numa votação que deve acontecer justamente em caráter federal para poder resolver a situação. Antes de conversarmos com o Paulo Falcão, só para você ter uma ideia aqui da quantidade de servidores do Judiciário que estão aqui concentrados, né, na sede aqui no Barro Duro, na Avenida Menino Marcelo, na sede da Justiça, no Fórum da Justiça Federal, acompanhando esta o que acontece de servidores. Pelo menos hoje 150, 170 é o que a organização aqui do Sindijus, né, através do coordenador geral, ele espera reunir aqui nesta situação, né? O Paulo Falcão, que é coordenador geral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e também do Ministério da União, vai conversar com a gente e falar, obviamente, dessa batalha, dessa luta que já se arrasta por 9 anos e que vocês aguardam ansiosamente esta definição, que já teve, inclusive, a proposta inicial negada pelo Ricardo Lewandowski, que é o responsável pelo Superior Tribunal Federal. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Mar. Aqui em Alagoas, em todo o país, hoje é um dia nacional de apagão do Judiciário e Ministério Público, para a gente acompanhar de vez a votação que vai acontecer no Senado Federal até o final do dia de hoje, né? Porque é uma luta de recomposição salarial de 9 anos atrás, que toda a categoria aqui do Judiciário e Ministério Público está tentando implementar desde aquela data, né? Infelizmente, no dia 10, o governo utilizou de artimanhas e manobras políticas dentro do Congresso Nacional, retirou o nosso projeto da pauta e ficou o compromisso do presidente do Senado, Renan Calheiros, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, de pautar esse projeto hoje e a gente tem a nossa aprovação desse projeto. E a gente espera que depois da aprovação não haja o veto presidencial, porque nós queremos dar por vez encerrada essa negociação salarial que se arrasta há 9 anos, como a gente disse desde o início, né? E por conta disso existe essa paralisação nacional em todos os 26 estados do país, mais o Distrito Federal. É uma maiores greves da história do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, aqui em Alagoas, em todo o país. O sindicato já tomou conhecimento da possibilidade de Amanhã de hoje, que existe essa possibilidade, mas a gente acredita muito que as nossas concentrações que nós fizemos na semana inteira lá em Brasília, já tem mais de 10 mil trabalhadores judiciários pressionando para que o nosso projeto não saia da pauta, apesar de estar uma pauta muito extensa, mas o compromisso que existia desde o dia 10 é da manutenção do nosso projeto e a aprovação também por todos os senadores. E nós queremos, inclusive, que os senadores de Alagoas cumpram com a palavra que foi dada à nossa categoria de colocar na pauta e aprovar também nosso projeto, que é um pleito de há mais de 9 anos que tramita naquela casa, né? Vocês estão parados desde o dia 17, na verdade, quando foi a parada geral da greve. Mas antes teve aquele alerta, né? Aquelas paradas, aquelas pausas de alerta. Queria que você falasse um pouquinho desse histórico até chegar justamente no dia 17, já que hoje completa praticamente 15 dias, né, de paralisação. É verdade. Nós já fizemos várias paralisações desde 2006 para enfrentar a batalha no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Foram necessários em 3 comissões o projeto avançar. Foram várias greves no país inteiro desde 2006, né? E este ano, para a gente encerrar de vez essa batalha do Legislativo, nós fizemos de 72 horas nos dias 8, 9 e 10 e agora entramos para terminar desde o dia 17, acompanhando uma decisão que é de nível nacional. Não é só Alagoas que está em greve, são todos os estados da federação e também o DF, que está em peso paralisado hoje para acompanhar essa decisão histórica lá do Senado Federal. Pois é, Mauro Vedequim, esse é o Paulo Falcão, ele que é responsável pelo Sindijus, coordenador geral do Sindijus, lembrando que a proposta foi lançada já com reajuste por parcelas, né, para os anos seguintes. Todos os meses de janeiro, essa proposta foi negada inicialmente pelo pessoal dos sindicatos e dos servidores do Judiciário. Ele está à sua disposição para que você possa também fazer qualquer tipo de pergunta nesta participação na tarde desta terça-feira. Mauro. Elegante Viderlan Araújo, como sempre, boa tarde para você, boa tarde para o Paulo. Mas, Viderlan, eu quero perguntar o seguinte para o Paulo.
Hoje é dia 30 de junho. O Congresso, como sempre, vai entrar em recesso. Ele já tem informações lá de Brasília de que esse compromisso assumido pelos parlamentares vai ser cumprido no dia de hoje, terça-feira, repito, dia 30 de junho, ou isso vai ficar para depois e aí quem sofre é a população, porque a greve, como a gente sabe, como você bem já colocou, começou no dia 17, quase 15 dias de paralisação. Pois é, a pergunta, Paulo, do Mauro Wedekind lá nos estúdios é a seguinte: vocês realmente confiam na palavra daqueles que se comprometeram em abraçar essa causa junto com vocês? Porque hoje nós estamos no dia 30 e antes, claro, já está prestes a um recesso. E aí, vocês acreditam justamente que isso pode ser resolvido hoje? E se esse assunto de vocês, essa luta de vocês for retirada da pauta, a greve vai continuar? A greve já continuou depois do dia 10, porque foi um assinte, a retirada da pauta naquele momento, como também foi um assinte a toda a categoria, a proposta rebaixada de 21% até 2019. O governo agora quer que a gente esqueça o passado de inflação e considere que as inflações futuras vão ser bem abaixo do que, por exemplo, em 2015 é 9% e está prevendo a inflação a partir de 2016 de 5,5%. Então essa proposta foi recusada não só pela categoria da gente estar em greve desde 2017, como também outras categorias de servidores públicos também que estão em greve, como os professores universitários, os professores das escolas técnicas, também os servidores do INSS vão entrar em greve a partir do dia 7 de julho também. E outras categorias profissionais do serviço público também estão em greve. Recusaram, até porque esse índice, o índice que a gente propõe é um pouco maior, porque a nossa defasagem também é maior. Se eles recusarem, imagina a gente. A gente espera que o compromisso firmado com todos os senadores do país inteiro, só foi os daqui de Alagoas, seja cumprido, porque senão essa greve tende a radicalizar mais ainda. Se hoje nós estamos colocando à disposição da população ainda 30% que a lei de greve determina para a gente atender os serviços essenciais, a gente vai ter que avaliar melhor com a categoria a necessidade de, inclusive, radicalizar essa greve. Inclusive fechando totalmente todos os postos, porque o governo federal não quer negociar de forma alguma. Então, assim, a gente não espera que isso aconteça, mas a gente está disposto a utilizar todos os instrumentos que tiver à disposição da categoria para a gente enfrentar de vez esse congelamento de 9 anos da nossa situação salarial. Né? Essa situação dos 50%, desde 2006, na verdade, de defasagem salarial, queria que você entrasse um pouco nesse assunto. Veja só, a gente tem um mandamento constitucional, né, que determina que os servidores públicos têm que ter reajuste anual linear. Nós somos, os servidores públicos, a única categoria de trabalhadores que não tem uma database. Todos os trabalhadores, como os jornalistas têm, os bancários têm também, os metalúrgicos, todo mundo tem, só os servidores públicos que não têm. Então não é justo que uma categoria que tem um direito assegurado na Constituição, esse direito não seja respeitado. Então, por conta disso, todos os anos, os servidores públicos são obrigados a fazer greve, porque o governo sequer abre um processo de negociação que reconheça a necessidade de dar a inflação passada. E as propostas que vêm acontecendo desde 2012 para cá, é no sentido de repor inflações que não são as passadas, são inflações que ele projeta para o futuro, que na verdade quando se realiza é bem acima do que foi proposto, como foi o caso de 2012, que foi em janeiro de 2013, 14 e 15, inflação de 5%, que na verdade estourou mais de 7%. E essa proposta foi apresentada para o conjunto dos servidores públicos, já parte de uma proposta super rebaixada, né? Onde a inflação esse ano todo mundo já prevê de 9%, o governo apresenta a proposta de 5,5% a partir de janeiro que vem. Então isso é uma proposta que para a gente não tem interesse nenhum, a categoria rejeitou em todos os fóruns de sua representação, quer aqui no Judiciário, quer também nas outras representações de trabalhadores. Então é um processo negocial que a gente quer avançar com o governo, mas da parte de lá parece que o governo não tem interesse em fazer isso e colocar a população contra os servidores e deixar a população desassistida dos serviços essenciais que a população vem buscar dentro do Judiciário também. Obrigado, então, Paulo Falcão, do Judiciário Federal e do Ministério da União, conversando conosco a respeito de toda essa expectativa do que está sendo da proposta, da votação para melhoria no reajuste aí salarial para os servidores do Poder Judiciário. Com a imagem do Chico Nogueira, voltamos com você nos estúdios. Elegante, Mauro Wedekind. Muito obrigado ao querido amigo Viderlan Araújo. E na fala do Paulo teve um detalhe que talvez tenha passado despercebido para você, telespectador, mas eu não deixei passar não. Ele disse lá, a partir do dia 7 de julho começa a greve dos servidores do INSS. Mais uma categoria importante para nós vai parar.
Então, o governo federal precisa abrir bem os olhos e resolver imediatamente essa situação, porque vejam aí quantas categorias já estão paralisadas. Mas, amigos que acompanham Verdade e Informação, a partir de hoje eu tenho uma novidade para vocês. Nós temos agora informações do mercado financeiro. Olha só que novidade bacana, nós vamos trazer agora a cotação do dólar. Olha só que imagem bacana, parabéns ao Júnior, ao Felipe, ao Rivelino, ao Sidraque, o nosso maestro. E vamos à informação. A cotação do dólar de hoje. Comercial compra R$ 3,10, venda também R$ 3,10, dólar turismo R$ 3,09 para compra e R$ 3,28 para venda. Mais uma vez eu informo, a partir de hoje, o Verdade e Informação vai ter sempre informações do mercado financeiro, informações importantes que ajudam você a melhorar o seu dia, fazer planejamento. Nós vamos ter bolsa de valores, os principais índices, por exemplo, de reajuste de aluguel, de salário, tudo isso para você se programar e continuar bem informado conosco aqui na tela da TV Mar. Obrigado pela companhia e agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Até já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Pela primeira vez, os alagoanos mais pobres passam a contar com as práticas e as tecnologias mais avançadas no atendimento de emergência a infartados. O novo serviço que acaba de ser criado pelo governo de Alagoas vai reduzir pela metade o risco de morte por infarto agudo do miocárdio. O atendimento de emergência é feito no HGE, que adotou um protocolo padrão para os casos de infarto agudo. Fora de risco, o paciente é trazido para aqui, o Hospital do Coração, onde terá os procedimentos médicos mais modernos, sem qualquer custo adicional. A gente fica muito feliz que o alagoano, sim, possa estar mais seguro de que, tendo um infarto agudo do miocárdio, vai receber o tratamento mais moderno que existe. Chegar no HGE e vir para aqui para fazer um procedimento desse, para mim foi maravilhoso. Tô novo.
tem muito trabalho pela frente, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Mais uma vez, estamos aqui com Verdade e Informação, lembrando que no dia 8 de julho, o governador Renan Filho estará ao vivo aqui comigo no estúdio para falar sobre o governo dele, os principais problemas e aquilo que vai bem na gestão, ele que está chegando aí ao 7º mês à frente do governo de Alagoas. O inverno começou e com ele a época do ano em que as doenças respiratórias mais se proliferam. Sobre isso, Viderlan Araújo entrevistou o infectologista José Constant. Vamos conferir. E com a chegada do inverno é comum a preocupação também com as doenças, principalmente no aspecto educacional da população. Nós vamos conversar com o professor universitário e infectologista Dr. José Maria Constant a respeito dessa preocupação que se tem com os cuidados, principalmente com a chegada do inverno e, consequentemente, com um número maior de chuvas que a nossa capital está recebendo, doutor. Bom, quando chega essa época de chuva, existe uma preocupação que nós diríamos assim, uma preocupação com as doenças respiratórias, por exemplo, mas uma preocupação também com as doenças que a água pode transmitir. Você falava agora há pouco sobre uma rua cujo esgoto está aberto, a comunicação da invasão das águas da chuva trazendo o transbordamento desse esgoto. Então, há uma preocupação com as doenças que a água pode transmitir pela ingestão dela, mas não é ingestão proposital, ingestão casual. Então, quem ingere uma água contaminada por um esgoto, por exemplo, pode ter uma hepatite A, pode ter uma doença diarreica, pode ter uma disenteria. Existe outra possibilidade também com o transbordamento, ou melhor dizendo, com o alagamento da parte baixa da nossa cidade. Inevitavelmente, as pessoas que moram nessas áreas vão ter contato com essas águas. E esse contato da pele da pessoa com essas águas pode levar a uma doença que é muito conhecida já da nossa população, que é a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato. E que pode matar, né, doutor? Pode matar. O rato é desalojado também. Então, ele passa a urinar naquelas águas e as pessoas têm contato. A pele das pessoas tem contato com aquela água, pode haver a contaminação. E há que se pensar também em outra questão, que é a incidência maior das doenças respiratórias nessa época de frio, não podemos dizer, porque aqui nós não temos frio, né? Certo. Mas, de qualquer maneira, diminuição da temperatura e chuva. Doutor, a respeito desses problemas respiratórios que o senhor está citando, por que justamente no inverno existe um número maior de casos em pessoas, por exemplo, com gripe? Por que isso acontece, doutor? Viderlan, pode haver uma opinião que não é correta de que a temperatura fria, por exemplo, propicia doença respiratória. Se assim fosse, as pessoas que moram nas regiões polares viviam permanentemente gripadas ou resfriadas. Não é isso, não é bem isso. Nós sabemos que as variações bruscas de temperatura podem levar a uma depressão, digamos assim, da imunidade, deixar as pessoas com as defesas diminuídas. Mas o maior, digamos assim, o maior problema da transmissão do aumento de doença respiratória em época de chuva é que em época de chuva as pessoas tendem a ficar aglomerados em recintos fechados. Então, isso facilita a transmissão de toda a doença que é transmitida pela via respiratória. Então, nós temos o quê? Gripe, resfriado, traqueobronquites, amidalites, etc. A respeito, doutor, dessas doenças frequentes nesse período de inverno, quais são as mais frequentes, doutor? As mais frequentes são justamente o resfriado comum, né? A gripe, a traqueobronquite, é aquela situação em que o indivíduo fica cheio de secreção, as amidalites, sinusites, etc. Enfim, as doenças que se transmitem de forma direta pela secreção da respiração e que o fato de as pessoas ficarem confinadas, muitas vezes em ambientes fechados, justamente não no nosso caso por causa de frio, mas por conta da estação chuvosa, isso facilita a transmissão. Eu queria só aproveitar, apesar de você não ter me perguntado, mas eu peço a oportunidade de salientar um fato.
A gripe é uma doença evitável pela vacinação. Essa vacinação contra a gripe é disponibilizada para a população o ano todo, todo ano. De forma, digamos, horizontal, todo ano, e de forma vertical em campanhas. Existe uma cisma de parte da nossa população de que, se tomar a vacina, pode adoecer. É impossível. A vacina contra a gripe não causa doença, pelo simples motivo de que o vírus usado na vacina é um vírus morto. Ele não é capaz de provocar doença. É um vírus que ele é morto, ele é capaz de estimular defesas, mas não de provocar doença. Muitas vezes ocorre que o indivíduo toma a vacina, em seguida adoece por outro motivo e atribui a doença à vacina. É preciso que se diga que a vacina contra a gripe não causa gripe. Quais são as dicas que o senhor poderia dar para os telespectadores para prevenir justamente essas doenças respiratórias nesse período, doutor? Bom, não se pode dizer que não se pode aconselhar as pessoas a não se aglomerarem. Se pode. Afinal de contas, você precisa ir a um cinema, você precisa ir a um shopping, você precisa até se aglomerar familiarmente, e isso aí não teria nenhum sentido. O que se pode aconselhar é o seguinte, naturalmente uma boa alimentação, se possível, uma boa hidratação e uma coisa curiosa, de que às vezes nós não nos damos conta, que é preciso higiene com as mãos. Isso foi muito salientado na última epidemia de gripe, né? Quando se pedia que as pessoas lavassem as mãos depois de pegar em algum objeto que poderia estar contaminado, porque você pode pegar num objeto contaminado pelo vírus e depois, inadvertidamente, ou seja, sem perceber, levar a mão à boca. Então, você se contaminou, não diretamente, você não se aproximou diretamente da pessoa que estava gripada, mas você pegou num objeto que foi contaminado por aquela pessoa. Contaminado como? Pela fala, pelo espirro, pela tosse. Então, uma das recomendações seria essa. Uma boa hidratação e, no caso de adoecer, procurar o posto mais próximo de saúde para receber uma medicação adequada. Obrigado, doutor José Maria Constant, ele que é universitário infectologista, passando dicas importantes, também tratando de assuntos de interesse, né, nesse período de inverno, que são os problemas respiratórios, aqui para você que está acompanhando a nossa programação. Com imagens do Valdemir Soares, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlan. E é isso mesmo, né? Nessa época a gente precisa fortalecer ainda mais o nosso organismo com uma boa alimentação, frutas, verduras e muita água, né? A hidratação é fundamental. E agora é hora de receber as notícias quentinhas com a Porlane Santos, a nossa jornalista, a nossa produtora. Porlane, boa tarde, tudo bem? Um dia meio estranho, chove, não chove. Pois é, eu já ia comentar, as notícias são quentinhas, mas o frio, principalmente, que está fazendo aqui no estúdio, né? Está bastante. Boa tarde para você. Boa tarde, Mauro. A previsão do tempo hoje continua seguindo aquele mesmo padrão que a gente vem dando, né? É o tempo instável, com pancadas de chuva nas regiões do litoral, litoral, Zona da Mata e o Baixo São Francisco. E com a nebulosidade nas regiões do Sertão, Sertão de São Francisco e Agreste. Continua do mesmo jeito, né? Agora, a previsão para amanhã é de que essa região em que está chovendo, que a previsão é que melhore um pouquinho, que o tempo fique mais estável. Agora, a Defesa Civil continua de plantão, inclusive está pedindo para as pessoas que moram em áreas de risco para ficarem alertas, não se confiar, porque a chuva parou, voltar para casa e achar que está tudo bem, porque devido à incidência das chuvas dos últimos dias, o solo vai encharcando, então é preciso esperar que realmente o solo fique seco para poder voltar para casa. E aí ela manda novamente os números, né, os contatos da Defesa Civil, que são o 0800 030 6205, 3315 1437, o 98884 2020 e tem também o contato do Corpo de Bombeiros, que é o 193. É ficar em alerta. É melhor prevenir do que remediar. É verdade, né? A Porlane salientou muito bem essa questão do solo encharcado, né? Porque chove, aparentemente, parou a chuva, mas lá embaixo a água continua, né, Porlane? Então, isso é um risco muito sério. Você que está pensando em voltar, não volte agora, espere realmente o tempo firmar, porque o que a Porlane disse é perfeito. Se você vai para lá, um pouco mais de chuva pode acontecer o pior. E hoje cedo, Porlane, antes da gente se encontrar, chegou aqui a informação que lá no bairro de
Fernão Velho, lembra que a gente tinha falado que a lama desceu por causa de uma obra e tal? Esse problema foi solucionado. Mas em outro ponto do bairro houve o mesmo problema, inclusive as crianças estão sendo obrigadas a caminhar 1 quilômetro para poder fugir e aí sim chegar até a escola do bairro. O que mais você tem para nós? Pois é, ainda também ligada à questão do tempo. É que a Capitania dos Portos aqui de Alagoas recebeu um informe do Centro de Hidrografia da Marinha, alertando sobre a ocorrência de ressaca do mar. Que se iniciou hoje à meia-noite, no caso, né, às 0 horas de hoje, e a previsão é que fique até amanhã às 18 horas. Então, a Marinha pede que os pescadores, banhistas, né, até mesmo as marinas, clubes, entidades, enfim, continuem, evitem entrar no mar até o dia 1º de julho, ou depois das 18 horas, que aí vai estar mais seguro. Puxa vida, então mais um alerta importante da Porlane. E você comentava comigo antes, né, que uma vez até fez uma reportagem sobre isso, né? Exatamente. Pois é perigoso. Chega a gente fica pensando na situação dos pescadores de lá de Jaraguá, porque se realmente a ressaca, que deve chegar às ondas varia entre 3 a 4 metros, e aí se realmente atingir toda aquela região de lá de Jaraguá, que a previsão é que essa ressaca seja do litoral de Salvador até João Pessoa, e aí como é que ficam aquelas pessoas de lá, né? Estão longe dos seus barcos devido à desocupação de lá da Vila dos Pescadores, e aí pedir para que eles não fiquem amargando, então, um prejuízo. Então fica o alerta aí. Porlane, muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Até amanhã. Até amanhã. Bom trabalho. Vamos em frente aqui. Hotéis e restaurantes começaram a sentir os efeitos da crise e fizeram seus próprios ajustes fiscais e cortaram até o uso de papel. Tudo para manter empregos e não perder a freguesia. Este restaurante, na Amélia Rosa, teve queda de 10% na venda de almoços e repassou ao consumidor o valor da carne, que cresceu 15% de janeiro a junho. Para não demitir, a tesourada não poupou nem as TVs, nem as lâmpadas. Nós acabamos tendo outros meios, né? Botando as telhas de acrílico para clarear até um pouco mais tarde, tendo reuniões com funcionários para realmente conscientizar eles, questão de água, questão de energia. A gente trocou também os vasos sanitários, as descargas, aquelas mais econômicas para a questão da água também. Então a gente está tentando se apertar a questão de estoque, estamos fazendo compras semanais, até porque o preço está oscilando muito. Então a gente acaba comprando semanalmente para não segurar o preço, tentar pegar preço bom e preço não tão bom. Criatividade também neste hotel na lista dos melhores do mundo. Aqui se hospedam clientes classe A. 90% dos leitos estão ocupados. Mesmo assim, os pedidos são anotados no smartphone sem papel e lâmpadas foram trocadas em nome da economia. A nossa ideia, na verdade, é aumentar as vendas, né, e otimizar os processos, né, isso usando de informatização, eliminando papel, né, e incrementando a tarifa, né, que nós somos um produto recentemente reformado, né, menos de um ano, há exatamente um ano nós renovamos totalmente o nosso inventário, né, de apartamentos. Então, com isso a gente consegue ter um incremento na diária, né, como já falei, 20%. Então, isso não está nos afetando, né. Graças a Deus a gente está tendo uma ocupação sempre acima da média, claro que contando a sazonalidade, mas nosso desempenho está acima da nossa expectativa. Segundo a Associação Brasileira de Hotéis, 40% do faturamento pagam salários, água e luz, itens que mais pesaram no bolso dos empresários. Além disso, a ocupação dos hotéis é 3,5% menor em relação ao ano passado. Sinal de alerta. O impacto é muito preocupante. Nós temos nossos 3 principais custos dentro da hotelaria, que é água, colaborador e energia. A gente teve quase que mais que dobrou esses custos. O imposto de renda, que era 2%, acabou de passar um projeto de lei nas câmaras dos deputados para aumentar de 2% para 4,5%, mais que dobrou. Né? E o custo da energia dobrou comparado com o ano passado. Então, e a água estão já informando que vai aumentar. Então, isso daí impacta muito forte na hotelaria, que vai acabar
gerando desemprego, diminuição do investimento dentro do hotel, né? Algum hotel que pensava em modernizar, ele vai segurar esse investimento porque não sabe qual vai ser a situação para o ano que vem e nos outros anos, e podem realmente gerar desemprego. Realmente é aquela história. Na crise, o brasileiro precisa se virar e tentar encontrar uma saída. Essa decisão que atinge hotéis, restaurantes, lanchonetes, é uma decisão bem-vinda porque eles, em princípio, é claro, querem segurar os empregos. E isso é muito importante porque nós todos precisamos continuar a rodar a máquina da economia nesse estado que é tão carente, que tem os índices tão ruins como o senhor e a senhora tão bem conhecem. O relatório final da Câmara dos Deputados sobre o Pacto Federativo deve ser votado hoje. O documento, elaborado após várias discussões entre os deputados, contém pleitos municipalistas, como mais autonomia aos municípios e a melhor repartição dos recursos. Eu estou recebendo nesse momento uma informação aqui do Felipe, o nosso diretor de TV, que parece que há um princípio de incêndio aqui na capital alagoana. Então, nós vamos continuar com essas informações para tentar recolher mais informações sobre esse princípio de incêndio. Nós vamos ver aqui as imagens. Temos aqui a imagem, olha só, imagens do Gazeta Web, uma notícia que acaba de chegar, que equipes do Corpo de Bombeiros registraram agora há pouco um princípio de incêndio nos 2 primeiros andares do edifício Palmares, localizado no centro de Maceió. Nós temos aí uma foto, dá para ver que realmente as chamas foram bem altas, veja aí a imagem da nossa produção, a imagem da Gazeta Web, que mostra um princípio de incêndio no edifício Palmares. Essa é uma informação que acaba de chegar. Eu agradeço aí a agilidade da nossa produção, do nosso querido Vônei Malta, que veio até aqui com essa informação. E nós temos aí um vídeo que você pode ver aí no centro da tela, agora a imagem cheia, imagem feita por um telespectador, imagem de celular, que mostra aí um pouco da movimentação no centro de Maceió, no edifício Palmares. Não custa repetir que este edifício é aquele que nós mostramos ontem aqui, um edifício que está sendo desmanchado por uma ação de vândalos que, na verdade, são pessoas que estão indo lá furtar o material que resta no edifício Palmares, um edifício que pertence ao Ministério da Saúde, como nós já mostramos aqui no Verdade e Informação, e o jornalismo da TV Mar também tem mostrado. Repito, houve aí um princípio de incêndio no edifício Palmares, no centro de Maceió. Essas são imagens que acabam de chegar, imagens da nossa co-irmã Gazeta Web. Mais informações você tem aí no gazetaweb.com. Mais imagens para você, lembrando que essas são imagens feitas por um celular desse princípio de incêndio. Eu agradeço a você que nos acompanhou até agora e dessa maneira nós encerramos o Jornal desta tarde. Para você, uma ótima quarta-feira e a gente volta a se encontrar amanhã, às 1h30 da tarde. Tchau, tchau, até amanhã, um grande abraço. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo,